Um pouquinho de marretadas, porque um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, batendo fortemente o martelo da B3 ao final de um leilão na Bolsa Brasileira, está viralizando nas redes sociais. Mostrar como é que faz. Nas imagens, que tiveram quase 1 milhão de visualizações só no Twitter, o governador bate 6 vezes o martelo, que mesmo assim não quebra, vai lá e o joga. O movimento chega a derrubar o B de B3, que está no púlpito. Na primeira marretada. Tarcísio publicou o momento nas redes sociais e escreveu na publicação que essa arrematação, abre aspas, é a primeira de muitas e que não dá mais para admitir obras paradas, fecha aspas. A construção do Rodoanel Norte está paralisada desde 2018, tendo sido iniciada em 2013. Vocês gostaram da força? É o Tarcísio. É o Tarcísio, olha que interessante. Esse é o governador de São Paulo. Eu adorei, assim, a simbologia. Obviamente, né, que se ele causa ali algum dano, depois ele vai ter que, de alguma maneira, consertar. Mas o ponto é o seguinte, privatizações do estado de São Paulo andaram muito mais devagar do que deveriam nos últimos anos. O Rodoanel Norte, para quem não é daqui de São Paulo, é um trecho, né, do Rodoanel, que é essa rodovia que passa ao entorno da cidade de São Paulo, que alivia muito o trânsito na cidade, sobretudo para o transporte de cargas. Esse trecho é um trecho que está parado. A questão, assim, que já deveria estar pronto há muito tempo. Começaram as obras no início dos anos 2000 e que até agora não foram concluídas. Então, a gente tem aí 20 anos de espera para a conclusão e, finalmente, aí o Tarcísio, em 3 meses de trabalho, é importante ressaltar, 3 meses de trabalho mostra que não é tão difícil fazer um trabalho técnico e sério quando você tem vontade, quando você tem preparo. Então, essa questão dele marretar ali com força, com vontade, eu acho que é positivo porque mostra uma vontade, realmente assim, um propósito em tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, em fazer São Paulo acelerar, parar com essa questão de obra parada e fazer São Paulo andar. Ô, Manu, você discorda, né? Olha, eu gosto da medida do leilão, ok. Agora, precisava de... Me parece... Sabe aqueles palhaços de circo que pegam a marreta assim e ficam fazendo um número? Eu acho uma coisa meio bizarra. Agora, por outro lado, também é bom que a gente passou tanto tempo falando de... absurdos, as críticas que a gente tinha a fazer a governantes eram sobre medidas concretas absurdas. Que seja uma performance meio pastelona, é uma evolução. Ó a força, mano, dá uma olhada. Ó, pra você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, dá uma olhada na martelada, meu. E largou ainda, foi meu Antônia, drop do mic, assim, né? Você gosta de macho que dá martelada, né, meu amorzinho? Eu gosto desses cafuçu que dão martelada. Olha, eu sou suspeito para falar do Tarcísio, porque eu adoro o Tarcísio. Eu acho, e que isso aí foi uma catarse, tipo, olha, gente, é possível, em tão pouco tempo a gente vai destravar essa rodovia aqui. E o Tarcísio é tão low profile que eu acho que aí foi um momento de... se emocionou, né? O negócio voando, assim, foi meio estranho, né? Só nesse momento, mas eu acho que foi uma catarse mesmo. Olha aqui, ó, vou quebrar isso aqui, mais um acerto, mais uma obra que a gente está... De obra, Tarcísio entende, né? Eu acho, assim, que de todo... Olha, eu entrevistei quase todos os ministros do Bolsonaro e eu fiquei chocada porque o Tarcísio foi unanimidade, assim, comentários 100% positivo, o Tarcísio é muito querido. E eu adoro o Tarcísio, sou suspeita para falar. Acho que foi meninos, né, héteros brincam disso. Não, mas eu fico na dúvida se essa martelada é coisa de quem tá martelando, viu? Ah, perfeitamente. Agora, se vocês forem analisar, por exemplo, o Tarcísio nesses 2, 3 meses, a gente teve alguns fatos que chamaram a atenção, né? O primeiro foi justamente São Sebastião, que eu acho que chamou bastante a atenção, né? A atuação dele lá presente. Eu cito aquele caso envolvendo o Mion, lembram? Sim, a questão do autismo. Que foi justamente um projeto que ele tentou colocar para frente, ele viu que deu uma repercussão horrorosa, e aí ele mesmo fala, errei, né? Ó, errei, não ficou inventando atrás, desculpinha, né? Que nem o Márcio França. Não, ele foi muito rápido ali naquele processo. E essa imagem também é uma imagem que está viralizando muito. Então aí nós temos 3 imagens em 3 meses de governo que estão muito claras assim na memória, pelo menos dos paulistas aqui, em relação ao trabalho deles. Você realmente acredita, Dani, naquela fala do Kassab, segunda-feira no Direto ao Ponto do Piotto, de que o Tarcísio não sai candidato à presidência da República? Eu não acredito naquela fala porque
porque no meu entendimento e conhecendo quão bom político, né, em termos enfim, de articulação, de passar mensagem, o Kassab ele provavelmente fez essa fala falando, o Tarcísio tem que terminar ali um segundo mandato para depois pensar em presidência, tem muito trabalho pela frente, ainda está começando, não pode fazer como o Dória fez. E o Dória foi um atropelo, né? Porque ele foi prefeito 2 anos depois, governador, e 2 anos depois, e 4 anos depois já queria ser presidente. Então, de fato, uma coisa muito acelerada, muito com muito pouco respeito pelo eleitor, né? No meu entendimento, essa fala do Kassab de ontem, ela era muito mais para criar uma escassez e, de alguma maneira, fazer as pessoas começarem a pedir Tarcísio como presidente. Então, cria uma escassez, fala que, a priori, ele não vai, mas que, em algum momento, as pessoas pedindo, obviamente, ele não vai rejeitar o pedido, é muito mais para gerar esse movimento, né? Eu acredito. Sim. O Kassab é muito esperto e ele não passaria uma mensagem para jogar o Tarcísio para baixo. Deixando as piadas de lado e analisando do ponto de vista de comunicação política, eu acho que essas 3 imagens que você se refere... Que eu acho que foram as que mais repercutiram, que eu me lembro. Exato. Assim, se eu fizer uma análise desses 90 dias aí, 70 dias de... E é o que eu ia dizer, a gente está no 3º mês, já tem 3 imagens marcantes. E são imagens que se complementam, que mostram a capacidade de ajudar a população no momento de sofrimento. Então, mostram sensibilidade. A outra imagem mostra a capacidade de se preocupar com a população importante, minoritária, que são os autistas, e assumir um erro, o que é um valor, eu acho que é algo importante de destacar numa autoridade que é capaz... Exato, uma liderança que é capaz de dizer, gente... Vocês estão colocando esse ponto, talvez realmente eu tenha falhado e eu quero ser melhor. Então, isso é um valor essencial que a gente precisa aplaudir, porque a ideia de... Quem tenta se vender como perfeito acaba sendo o mais imperfeito, né? As promessas de paraíso levam ao inferno. Então, a capacidade de assumir um erro e de colocar à sua disposição de melhorar é um ponto muito positivo de um líder. E agora tem essa questão da marretada, por um lado, mostra a efetivação de um projeto de governo, um leilão que está andando. Então, isso vai ficar como ele está realizando. E tem um tom bem humorado também, que eu acho que nesses tempos de política de rede social faz a diferença. Ele viralizou. Ninguém ia ficar sabendo dessa licitação, né, desse processo, se não fosse essas marteladas. Então, serviu como um bom instrumento. E é muito melhor ter martelada do que peruca no plenário. Turma!